Eu assisti uma vez um programa do Silvio Santos, o Show do Milhão, que era um especial de assessores de imprensa, né? E eu lembro que quando eu assisti esse especial, eu não conhecia muito da área. Nós temos os contatos, né, com os jornalistas, faz parte do nosso trabalho ter relacionamento com jornalistas. Então, a gente apresenta o seu trabalho como empresário, a sua empresa, a sua marca. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Dentro do Assunto. E o assunto de hoje é sobre assessoria de imprensa, né? Qual a importância da assessoria de imprensa, tanto para a empresa quanto para profissionais de diversas áreas, né? Mas a gente vai deixar com a especialista no assunto aqui, vai falar. Mas antes eu quero que ela se apresente, a Carol Freitas, né? Quem é a Carol Freitas? O que você faz, Carol? Seja bem-vinda, pode ficar à vontade. Obrigada, Anselmo, tudo bem? Vamos lá. Bom, eu sou a Carol Freitas, sou assessora de imprensa, sou formada em jornalismo, sou a mãe do Davi, a esposa do André, e atuo na área de assessoria de imprensa há 13 anos. Tenho a Carol Freitas Assessoria há 5 anos. Amo muito o que eu faço. Sempre quis ser assessora de imprensa, né? Desde que eu comecei a pesquisar sobre profissões, né? Eu me apaixonei por essa área. Fiz jornalismo já pensando em assessoria de imprensa. Hoje, eu tenho uma empresa aqui em São Paulo, mas a gente atua no Brasil todo. Tenho clientes no Brasil todo. E nós temos clientes tanto da área artística como corporativo, saúde, beleza. Então, a gente consegue fazer um trabalho de assessoria de imprensa para todas as áreas, para divulgar um produto, um lançamento, enfim. É um trabalho bem amplo. Bacana. Não está aqui no meu script nessa pergunta, mas já que você falou, eu vou começar com ela. O que fez você se apaixonar pela assessoria de imprensa, assim, por essa profissão? Olha, vou contar desde quando eu descobri o que era assessoria, tá? É até engraçado, né, de falar, mas enfim. Eu, quando eu estava na época que eu estava no colegial, assim, enfim, ainda estava pensando o que fazer, eu assisti uma vez um programa do Silvio Santos, o Show do Milhão, que era um especial de assessores de imprensa, né? E eu lembro que quando eu assisti esse especial, eu não conhecia muito da área. E eu lembro que os convidados eram todos assessores. E ele falou um pouquinho sobre isso, contou um pouquinho o que era isso, e eu comecei a me encantar. E depois de assistir esse programa, eu fiquei acompanhando mais. Então, assim, ali eu lembro que tinha uns assessores, nossa, que até hoje estão na ativa, né? Bem, de muitos anos. E eu comecei a acompanhá-los. Na época não tinha redes sociais, mas, enfim, em entrevistas. Então, sempre quando acontecia alguma coisa com algum artista, alguma coisa assim, quem ia falar na imprensa era o assessor. E eu achava aquilo o máximo, né? Porque a forma de trabalho, enfim, então fiquei encantada pela área, começando por aí. E aí depois é que eu fui começar a pesquisar mais a fundo e fui gostando cada vez mais. Mas a primeira vez que eu vi mesmo foi nesse programa. Show de bola. Carol, você pode nos explicar o que exatamente faz um assessor de imprensa e qual a importância dessa profissão, né? No contexto empresarial, por exemplo. Claro, vamos lá. O assessor de imprensa, ele é a ponte entre o seu negócio e os jornalistas, né? Então, entre o seu negócio, entre você, né, como personalidade, então ele é a ponte. Então, nós temos os contatos, né, com os jornalistas, faz parte do nosso trabalho ter relacionamento com jornalistas. Então, a gente apresenta o seu trabalho como empresário, a sua empresa, a sua marca para esses jornalistas, né? É o que eu sempre falo para os clientes, principalmente nas reuniões de prospecção, né? Eu não consigo garantir aonde vai sair, né? Mas o que eu garanto é o trabalho, que é apresentar da melhor forma possível para o jornalista, e aí as chances aumentam e muito, né? Então, quando você Isso. tem alguém falando sobre o seu negócio, né? Claro que não é visto, não é lembrado. Então, a gente faz Verdade. isso, a gente faz a ponte. Então, é relacionamento diário com jornalistas, a gente insiste bastante para conseguir uma pauta, né? Então, é a melhor, tem as estratégias, né? A melhor forma de vender uma pauta, né, de sugerir da melhor forma. Então, a gente tem que pensar sempre estrategicamente. Por isso que sempre tem que ter um planejamento com ideias e assuntos que a gente acha relevante para a imprensa. Os assessores de imprensa, eles são insistentes, né? Assim, eu recebo muitos Olha, e-mails das assessorias, aí às vezes eu não consigo, porque eu tenho, acho que mais de 20 mil e-mails para ver e não consigo. Aí, às vezes eles vêm pelo Instagram, vêm pelo WhatsApp, até que eu vai por respondo. tudo, né? Não, a gente brinca na agência que é uma humilhação diária, né? Porque a gente está todo dia ali e é isso, né? Não tem como.
Mas a gente costuma ganhar até pela insistência também, viu? Isso. Você que está nos assistindo agora, aproveite e já se inscreve no canal, não perca, né? Clica no sininho para não perder nada que vem aqui do nosso canal, né? Agora, Carol, qual o papel da assessoria de imprensa, né? Na construção, por exemplo, da imagem de uma empresa, de um profissional? Tá. Bom, a assessoria de imprensa tem um papel super importante, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas que andam junto com a assessoria de imprensa, né, que nos ajudam bastante, que é o marketing, essas coisas, a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco. Mas, assim, a assessoria de imprensa, ela é muito importante para te dar mais visibilidade, mais credibilidade, né? Eu sempre falo também, isso é legal dizer, que, por exemplo, se o cliente me procura simplesmente porque ele quer vender mais, por exemplo, né, ele tem um produto, sei lá, quer vender mais, eu falo. Mas você está fazendo ações de marketing, outras ações também, porque a assessoria, ela vai te trazer também uma consequência, né? Isso. Mas não é exatamente esse o propósito da assessoria. O propósito da assessoria é te dar realmente essa visibilidade, essa credibilidade, até mesmo com os clientes que você já tem, né? É muito legal para uma empresa, é muito legal, né, para o empreendedor, quando o seu cliente vê uma matéria sobre ele nas revistas, porque é aí que ele vai falar para outras pessoas, olha, é aqui que eu compro, ou essa pessoa que presta o serviço para mim. Então, é mais para dar essa credibilidade mesmo, né? Então, é muito importante, porque, assim, às vezes a pessoa tem uma notoriedade, por exemplo, nas redes sociais, em outros lugares, mas a imprensa dá uma chancelada maior, né? Isso. Mesmo que, assim, às vezes as pessoas, hoje em dia tem menos, né? Hoje em dia muita coisa mudou, né? Mas a imprensa é um veículo mais importante, assim. Passa muita credibilidade para as pessoas, né? Então, se tá lá na imprensa, a gente, por exemplo, vai muito atrás de mídia espontânea, né? Que é a mídia que não é paga, né? Então, os nossos clientes, eles não pagam para dar entrevista, mas eles dão entrevista por quê? Porque eles têm relevância, porque a gente, né, vendeu, eles dão relevância. Então, assim, se um jornalista acreditou em você, né, e contou a sua história, a história da sua marca, isso te dá muito mais credibilidade. Então, acho que esse é o principal papel da assessoria de imprensa, né? E é o que vai mudar o posicionamento da marca, da empresa, enfim. E também devido muito a essas fake news, né, que existem muito nas redes sociais, eu acho que vocês num veículo que você já tem aquele conhecimento que é uma empresa séria, enfim, um canal sério, um site sério, é bem melhor você aparecer lá do que às vezes nas redes sociais o pessoal pensa, não, será que é verdade? Será que não é? Ele vai procurar um local mais sério. No caso, a assessoria de imprensa ajuda muito nisso também. Agora, Carol, quais estratégias que você usa para trazer uma boa exposição na mídia, assim, do seu cliente? Tá, vamos lá. Então, na verdade, assim, eu vou contar um pouquinho passo a passo de como a gente faz, tá? Então, quando o cliente me procura, primeiro passo, a gente faz uma reunião, né, para entender o que esse cliente quer mostrar, né, enfim. A maioria dos clientes nunca teve uma assessoria de imprensa, então a gente explica o trabalho, tudo, enfim. E aí, entendendo o que esse cliente quer mostrar, o que ele faz, né, entendendo bem exatamente o que ele faz, a gente entra nesse universo, né? Então, a gente começa a entender sobre isso, cria um planejamento estratégico, né? Primeiro passo, na verdade, antes do planejamento estratégico, mais ou menos no mesmo período, né? A gente cria um release sobre esse cliente, que é muito importante ter um release institucional, a gente fala, né? Então, eu vou mandar algumas questões, ele vai me responder. E eu pergunto diversas coisas, assim, até da vida pessoal, tudo, porque é importante que eu conheça o meu cliente, né? Então, faço essas perguntas, crio um release institucional, né? Em cima desse, aí, em paralelo, a gente cria esse planejamento estratégico. Geralmente, a gente fecha 3 meses, pelo menos, de contrato, que é legal dizer, Anselmo, que a assessoria de imprensa ela é uma construção de imagem na mídia. Não é do dia para a noite, né? Então, assim, entender que não é assim, eu contrato assessoria 1 mês e depois... Então, assim, tem que ter uma constância, né? Então, a gente cria esse planejamento estratégico, então, pensando o que ele quer mostrar e o que a imprensa costuma, né, publicar, e o que a imprensa gosta. Então, a gente faz essa junção. É aí que entra a nossa estratégia. Então, pensar o que o cliente quer mostrar e o que a imprensa precisa também de conteúdo, né? Então, a gente fica de olho nisso, né? Legal, é importante dizer que pautas factuais são muito interessantes também, factual, né, o que está acontecendo no momento, né? Então, a gente cria essa junção e a estratégia vem em cima disso, né? Então, coisas que a imprensa quer ouvir, quer noticiar, com as coisas que o cliente tem. Porque tudo dá para se fazer um trabalho de assessoria de imprensa, né? Então, se a gente pega, sei lá,
uma caneca, né, diferente. Ah, a gente quer divulgar esse produto. Dá para divulgar esse produto. A gente só precisa pensar estrategicamente nessa forma. Como é que esse produto, quais os diferenciais dele? Ah, são esses. Então, vão por estratégia falar dos diferenciais. Né? Isso também é legal de dizer, porque, por exemplo, quando vem uma empresa, às vezes eles querem, por exemplo, no título da matéria, colocar o nome da empresa. A gente já fala, não, porque isso fica comercial. O jornalista não vai querer dar uma matéria comercial. Por que ele vai fazer um merchan da sua empresa, né? Assim, sem ter pago. Então, é importante dizer que a gente tem que ir. Eu falo que a gente vai pelas beiradas. Então, a gente pensa nos benefícios, o que essa pessoa faz, o que essa empresa faz, e cria um texto em cima disso. E aí, no meio do texto, a gente conta um pouquinho, né? Ah, o fulano de tal, que é da empresa tal. Então, é mais ou menos assim que funcionam as estratégias. Show de bola. Cara, você como assessora de imprensa, você tem uma assessoria de imprensa também, né? Não, então, na verdade, o que acontece? Hoje eu tenho uma equipe, né, que trabalha comigo, ninguém consegue sozinho, elas são maravilhosas. Então, assim, sou eu e mais 5 pessoas, né? Até para poder a gente se dividir nesses núcleos todos. E aí elas acabam divulgando, me ajudando a divulgar o meu nome também, né, como assessora. Principalmente agora, assim, recente, que eu comecei a fazer mais essa parte também, né? Porque, assim, eu vou te confessar que eu, como assessora, não gosto muito, nunca gostei muito da frente das câmeras, né? Sempre gostei dos bastidores, né? O que me encanta mesmo são os bastidores. Mas a gente sabe que hoje em dia isso é muito importante, né? E eu acho que também isso também vai dar mais credibilidade ainda para minha assessoria de imprensa, que vai completar 5 anos agora. E aí eu falei, chegou um momento, né? Muita gente me procurou, hoje a gente tem artistas conhecidos, né? Fico muito feliz, muito mesmo. Que sempre, né, chegam pessoas até mim, enfim. E só que eu acho que é importante também ter essa visibilidade e mostrar um pouco mais do nosso universo, porque muita gente não conhece. Às vezes, é até engraçado, às vezes, sei lá, eu pego muito Uber, né, carro de aplicativo. E aí, às vezes, conversando, a pessoa pergunta, o que você faz? Eu falo assessoria de imprensa, mas o que faz? As pessoas não conhecem muito. Outro dia, um outro falou para mim, nossa, você é a primeira assessora de imprensa que eu conheço. Sabe, assim? E é uma coisa que às vezes também as pessoas têm uma ideia de, nossa, tal. E aí eu falo, não, é incrível tudo, mas né, é um trabalho como o outro. E é isso. E assim, aí fala, nossa, mas você conhece muitos artistas, né? Eu falo, mas é diferente, né? A gente vai criando uma relação diferente, que para mim é natural, e eu entendo que as pessoas às vezes ficam, né? Nossa, tal. Então eu acho que é legal explicar. Né? E assim, não é uma. Aí a gente acaba não tendo muita visibilidade para nós, né, assessores. Então, eu acho que eu falei, não, agora eu quero começar a me posicionar dessa forma também, explicar um pouco mais sobre isso, né? Para as pessoas entenderem também. Eu acho que é importante, é legal. Até para novos profissionais surgirem na área, né? Isso. Já vou separando alguns artistas para mim aí. Pode deixar que eu vou te mandar uns artistas aqui para entrevista. Show de bola. Perfeito. Agora, conte pra gente, você pode compartilhar pra gente alguma experiência marcante que a assessoria de imprensa, no seu caso, tenha sido fundamental para a expansão de um negócio, enfim, um lançamento. Tá, vamos lá. Olha, tiveram alguns. Agora que me vem na cabeça, assim, eu vou falar um que é de música, mas na verdade, assim, se aplica para empresas também, tá? É só um exemplo, mas para vocês entenderem, tem até dois, mas eu vou falar um para ser rápido, enfim. Vamos lá. Eu atendia, há um tempo atrás, essa época até era a época que eu estava na agência, né? Não era a minha agência ainda. Na minha também já tiveram alguns, mas eu vou contar essa que eu acho que foi bem marcante. E eu atendia um cantor, né, que estava voltando para uma banda super conhecida. E aí a gente conseguiu marcar uma entrevista, né, para falar dessa volta, das novidades, dos lançamentos para o Domingo Espetacular da Record. Vocês podem falar, não, mas acho que tem lá. E aí a gente tava... E aí a gente marcou uma entrevista, nossa, eu fiquei super feliz, o programa super credibilidade e tal. E a ideia era falar sobre isso mesmo. Na semana, aí já tinha marcado a entrevista, estava tudo certo. Uma semana antes de acontecer a entrevista, saiu na mídia que esse vocalista, né, dessa banda, estava com diabetes, né? Então, enfim, a notícia sobre isso. Quando eu cheguei na entrevista, a repórter me chamou de lado e falou assim, olha, eu vi que ele está com diabetes, a gente pode mencionar isso na matéria? Eu falei, bom, mencionar só não tem problema nenhum, né? É claro, pode falar. Só não, a ideia é que isso não seja o foco da matéria, né?
Enfim, tudo bem. Até porque estavam lá 5 integrantes, né, a ideia não era falar só sobre ele. Isso. Enfim, sentaram todos, a jornalista, a apresentadora, né, sentou do lado dele, e ela começou só a falar disso, mas ela começou a falar muito disso, assim, e eu estava lá acompanhando, né. Então eu estava ali atrás com câmera, e ela falando, falando, falando. E não parava, e eu já estava ficando agoniada, né, e eu: "Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu". Chegou um momento da entrevista que ela passou dos limites, por quê? Ela falou assim pra ele: "Ai, você aplica insulina", e ele estava bem fragilizado, tá, que ele tinha acabado de descobrir, enfim, né, cada um. É verdade. E aí ele estava, enfim, e ela falou assim: "Ah, você aplica insulina?" Aí ele falou que sim. Aí ela falou assim: "Você pode aplicar pra gente ver?" Nossa, Ixi. quando ela falou isso, e assim, eu vou te contar, se eu não tivesse lá, no momento que ele estava, ele ia fazer isso. Uhum. E, gente, como é que eu vou querer que meu artista vai estar em rede nacional num programa, não faria sentido nenhum. Os outros todos com uma cara, aí eu entrei na frente da câmera, parei a gravação, foi a maior confusão, porque aí ligaram lá pra diretoria, enfim, no fim deu tudo certo, né, depois eles retomaram, falaram do assunto que tinha que falar, acabaram passando um pouco mais, né, lá, mas enfim, pelo menos ele não se aplicou insulina na TV, né. Mas foi uma coisa que, assim, se eu não tivesse lá, ou se a assessoria não tivesse lá, poderia ter acontecido isso, e isso ia ser muito ruim para a imagem do meu artista. Ainda mais que ele estava num momento que na carreira era um momento muito importante, estava voltando para o grupo, estavam lançando coisas. E aí a matéria, do jeito que ela estava falando e conduzindo, estava para uma coisa assim: olha, você está muito mal, sabe? Coitado. E não é isso que a gente queria mostrar. Então, assim, esse foi um papel fundamental da assessoria de imprensa. Tiveram outros, né? Recentemente também teve um, posso falar rapidinho? Pode sim. Fica à vontade. Recentemente, recentemente teve um também que a gente foi no programa Encontro, né, com uma outra banda nossa, e aí a gente já tinha o roteiro, né, as músicas. Geralmente a gente combina antes com os programas, quais músicas o artista vai cantar, tudo, enfim. Só que chegou no dia, lá na hora, um pouco antes do programa, a apresentadora queria muito que a banda cantasse uma música que eles cantam num show. Hum. Só que não é uma música deles, e é uma música internacional. E Sei. no show eles cantam brincando, sabe? Uhum. Então, assim, o vocalista não é o melhor no inglês, então ele canta brincando no show. Ela tinha ido no show, tinha achado muito legal e tal, quis que ele cantasse. Na hora, os outros integrantes falaram pra mim: Carol, é melhor ele não cantar, porque, né, Uhum. vai ficar feio, as pessoas vão falar, a gente sabe como é hoje em dia. Isso. Enfim. Só que o vocalista ficou muito sem graça de falar não pra apresentadora. Uhum. Então, enfim. Ah, não, pode deixar, eu vou cantar. Cantou. Outra coisa importante, aí você vai ver o momento importante da assessoria estar lá presente nesse momento. Por quê? O programa era ao vivo, Uhum. né? Eles cantaram a música, tivemos a sorte de, após a música, ele entrar no comercial, né, no intervalo. No intervalo, eu abri a internet para ver, e já estava todo mundo falando, Ixi. mas falando muito mal, sabe? Que ele cantava muito Nossa. mal e tal. Como não tem vergonha, e ainda botando culpa na assessoria também, né? Aham. Como assessoria de imprensa, deixa eu cantar uma coisa. Aí eu corri pro palco, né? Tava no intervalo. Falei, gente, é o seguinte, falei pra apresentadora também. Falei, ó, é o seguinte, já tá na internet, né? Virou chacota. Falei bem assim pra eles. Então, quando voltar do comercial, dá um jeito de falar que foi uma brincadeira, que vocês brincam, sabe? Que não é uma coisa assim. Aí foi bom por isso. E aí a apresentadora também falou: "Ah, sim, claro". Então quando voltou, ela contou isso, eles até ganharam uma bolsa numa escola de inglês, e isso acabou viralizando, era perto do carnaval, né, então no carnaval todo mundo queria que eles cantassem essa música, depois eles gravaram essa versão, pra você ter uma noção, Que massa. né, então tá lá nas plataformas digitais. Então foi algo muito legal, mas assim, se eu não tivesse corrido lá pra avisar, ia ficar por isso mesmo, e aí é mais difícil da gente, entre aspas, limpar isso, né. A É. assessoria de imprensa também faz essa parte de e a gente ia gerenciar uma crise, Uhum. né, mas ia ser muito mais difícil, porque as pessoas já iam estar falando. Mas aí depois descontraiu, porque as pessoas começaram a rir na internet, falaram: "Ah, é verdade", aí começaram a brincar com ele: "Ah, você não sabe mesmo, hein? Ah, então é hora de aprender", e tal. Então ficou legal, ficou divertido nesse sentido. Mas são 2 exemplos que eu gosto de contar, porque a gente estava lá, né, e quando a gente está, a gente consegue, de alguma forma, dar um jeito. Essa primeira que eu contei, claro, muito mais dramática. Eu nunca tinha feito isso, de entrar na frente da câmera, né, isso é muito difícil acontecer. Mas há momentos que foi necessário. E para proteger e defender o meu cliente, eu tenho que fazer isso. É verdade. É uma espécie até de advogado, né? Assim, o advogado lá Eu pode acho. falar. Eu acho que eu sempre falo isso também, eu falo que é uma espécie de advogado, né, na parte de imprensa. Tanto Isso. que quando a gente tem que gerenciar uma crise,
é a gente junto com os advogados, né? Então, assim, os advogados vão dizer qual é a melhor forma, né, de falar. Só que a gente vai direcionar a melhor forma de falar para a imprensa, né? Então, pegar o que o advogado falou. Então, é isso. Então, a gente precisa. Eu sempre também falo para os clientes que é importante contar para a gente tudo, a verdade, igual para os advogados, né? Também. Me conta tudo, exatamente o que aconteceu, porque eu vou ver a melhor forma de te ajudar, né? Porque, né, tem como, mas a gente precisa entender o que aconteceu. Não dá para ser só contar metade, porque eu não Isso. vou conseguir ajudar como deveria, entendeu? Dá até para mudar aquela frase, né? Só falo na presença da minha assessoria de imprensa agora. É verdade, é isso mesmo. Agora, Carol, qual a diferença entre marketing tradicional e o trabalho da assessoria de imprensa na promoção de uma marca? Tá. Na verdade, assim, um complementa o outro, tá? É muito importante para uma empresa ter as duas coisas, tá? Muitas vezes, quando a empresa chega para mim muito crua ainda, né? Às vezes, ó, recentemente a gente fechou, por exemplo, com um salão de beleza, né? Mas eles ainda estão, né, na fase inicial. Certo. Então, assim, eu sempre explico, eu falo, ó, vamos primeiro organizar, então vamos fazer, vamos ver um marketing digital bacana, né? Não só digital, né? Um marketing como um Uhum. todo, começar a fazer tráfego pago, ou fazer as ações comerciais, outras coisas, porque eu sempre também falo que a assessoria de imprensa, ela é a cerejinha no bolo, Isso. né? Então, ela é para coroar tudo isso. Então, é importante que as coisas estejam andando. E o marketing digital, andando junto com a assessoria de imprensa, é importante porque, a partir do momento que eu divulgo uma matéria, que sai uma matéria numa revista, num jornal, num site, ou até mesmo uma entrevista como essa que a gente está fazendo, Uhum. a forma como eu vou publicar isso nas minhas redes sociais, como eu vou comunicar isso para o meu público, então dizer, ó, gente, tem uma entrevista, confiram a minha entrevista, isso é muito importante. E aí o marketing é fundamental, né? Porque é o marketing que entende dessa parte, né? Isso. Então, a gente entrega o material, a entrevista, ó, fizemos, entre aspas, a nossa parte, né? Uhum. Colocamos o cliente nessa mídia. Só que se o cliente, se simplesmente eu der essa entrevista e não divulgar em lugar nenhum, sabe? Não der uma impulsionada em falar Isso. sobre ela, o alcance vai ser muito menor, né? Vai ser só das pessoas que acompanharam aqui, mas eu posso ter um alcance muito maior. Então, isso eu gosto de explicar também, porque assim, às vezes acontece, e aí, entre aspas, o cliente joga toda a responsabilidade na assessoria. E eu Uhum. falo, não, não é só assessoria, você tem que ter um conjunto. Ah, legal, mas e essas entrevistas todas que você fez? Como você usou isso com o seu cliente? Você Isso. mandou para os clientes? Né? Saiu uma matéria numa revista, você mandou, olha que legal, a gente está na revista desse mês, Uhum. né? Então, isso é importante. E isso são coisas que vêm muito do marketing, né? A gente, quando o cliente não tem, a gente dá uma leve direcionada, mas não é o meu expertise. Então, assim, por exemplo, quando o cliente não tem, às vezes acontece, né? Enfim, porque é custo alto, tudo. Mas aí a gente direciona, principalmente nesse lance de como publicar as matérias, né? Então a gente fala, ó, coloca desse jeito, marca o jornalista, né? Manda para os seus clientes. Então a Isso. gente faz nesse sentido. Mas o marketing é fundamental. Mas são trabalhos diferentes. Então, o marketing, ele vai mais nessa parte comercial, ele vai mais pensando no comercial, e a gente vai mais nessa outra parte, né, para chancelar mesmo, dar credibilidade. É até como se faz, por exemplo, numa loja. Você faz a divulgação de uma loja, por exemplo, no meu blog. Ah, divulguei loja tal. Mas aí a pessoa vai naquela loja, não é bem atendida, não é assim, não é mimada, vamos fazer assim, dizer nesse sentido. Aí, quer dizer, você divulgou as lojas, fez toda aquela propaganda na loja, vai, é muito boa aquela loja e tal, chega lá, não é isso que você divulgou. Então tem que ter as É duas partes, né? exatamente isso mesmo. Inclusive, assim, por exemplo, a gente atende uma rede aqui em São Paulo, que é um grupo de bares, né? Então, assim, é muito importante que o atendimento desses bares, que as coisas lá dentro estejam funcionando, que é o que Uhum. você falou. Porque a partir do momento que eu coloco na imprensa, ai, que são os melhores bares de São Isso. Paulo, né? Porque a gente vai falar assim, da melhor forma possível. Isso. E aí vai uma pessoa lá e acha uma porcaria, Uhum. putz, ferrou, entendeu? Ferrou todo o nosso trabalho, né? E aí vira uma coisa enganosa, né? Isso. Então é importante, sim, ter todo esse cuidado. Por isso que a gente ama quando o cliente tem mais. E quando não tem, a gente faz de tudo para ele ter, sabe? Indica pessoas, enfim, dá um jeito, porque a gente explica para ele a importância. Já aconteceu de até, por exemplo, um cliente vir me contratar, mas ainda não era o momento dele, porque ele não tinha essas ações rolando. E eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, organiza primeiro isso, né? Contrata um marketing, faz essa parte girar e depois a gente volta a se falar, né? Isso. Porque é isso, eu acho que é o mais importante, né? Do que, enfim, Uhum. simplesmente divulgar, né? Carol,
nesse mundo das mídias digitais, redes sociais, né, que a gente vive atualmente, como o trabalho do assessor de imprensa ele se adaptou nesse novo cenário? Então, a gente hoje tem, a gente incluiu, né, no nosso leque as páginas de Instagram, por exemplo, Uhum. os canais de YouTube, que antes não tinham. Então, assim, nós na assessoria, a gente trabalha com todos os tipos de mídia, né? Eu falo isso, é legal dizer, porque assim, existem assessorias só de TV, né? Que a gente fala que é divulgador de TV, de rádio, enfim. A gente resolveu fazer todas as mídias, né? Então, hoje a gente trabalha, a gente divulga nosso cliente em tudo. Então, hoje em dia, o que mudou, né, de quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, a gente inclui podcasts, a gente inclui as páginas de Instagram, a gente inclui YouTube. Então, mudou nisso. A gente tem que pensar nesse lado também, né? E a gente também tem que pensar que hoje em dia a internet é ainda, por mais que assim, tá melhorando muito, mas assim, ainda tem muita gente ali, sabe, fazendo fake news, Isso. tudo é motivo, né, de brigas, de, enfim. Então é um cuidado maior, então aumentou muito mais o nosso trabalho, né? Porque a gente tem que olhar o nosso e também ficar de olho ali, né? Porque é muito, enfim, perigoso. Porque, por exemplo, ó, eu atendi, eu estava com um cliente no Big Brother, né? Que é o Uhum. Rodriguinho, né? Atendi ele por um tempo, tal. A gente tem, enfim. E aí o Rodriguinho, por exemplo, quando ele estava no Big Brother, a gente tinha que ter essa sintonia com o pessoal de mídias digitais, Uhum. né? Porque o jornalista entrava em contato comigo e o que eu estava ali defendendo, né? Enfim, falando sobre ele, o pessoal de mídias tinha que estar também. Então a gente tinha que estar alinhado, Isso. né? Então, assim, eu não posso ignorar essa parte. Para a gente é muito importante, muito fundamental. Eu peço para minha equipe, por exemplo, seguir todos os clientes, acompanhar as páginas dos veículos de comunicação. Hoje, para um cliente, quando ele sai numa revista Caras, por exemplo, ele não quer só sair na Caras, ele quer sair na Caras e quer estar no Instagram da Caras, Isso. né? E isso é um desafio e tanto, né? Tem muitas páginas que são pagas e tudo Uhum. bem, né? Tem coisa que vale a pena pagar, né? Não tem problema nenhum, mas estou querendo dizer assim, e a gente explica muito isso para o cliente, que geralmente essas páginas elas têm um custo, né? É um investimento que tem que fazer e tal, mas é o que os clientes querem, então a gente precisa ir atrás disso, né? Então não dá para ignorar. Eu acho que ajuda bastante, né? Não vejo atrapalhar, não. Acho que a internet ajuda bastante. Uhum. Os artistas também ajudam muito, né? A gente sente falta, assim, de muita coisa de antigamente, de ouvir um disco, né? Isso. De pegar o CD, ver a capa. A gente estava falando disso outro dia, né? Essas coisas a gente sente falta, né? É Mas a isso. gente não tem como negar que a internet ajudou e muito, Uhum. né? Ajudou muito. Com certeza. Então, eu acho que só veio agregar. Agora, Carol, para quem ainda não investiu, né, não investiu numa assessoria de imprensa, quais benefícios que eles estão perdendo? Olha, a Além de principal ser advogado, né? Aquela parte é, lá. primeiro, você vai ter um advogado ali para te defender na imprensa, para cuidar das suas crises, né? Porque sempre tem uma crise. E crise não é só coisa. Também gosto de falar isso, crise não é só coisa grave, tá? Uhum. Pode ser uma coisa, enfim, que aparentemente é simples, mas é uma crise que a gente tem Isso. que cuidar e que é importante ter alguém cuidando com carinho, Uhum. né? Então eu acho que tá perdendo essa credibilidade, essa chance de crescer ainda mais, Uhum. né? Eu acredito que quando você tem uma assessoria de imprensa, seu negócio vai crescer mais, sim, né? Porque ele vai chegar em outros lugares, né? Hoje a gente trabalha com o Brasil todo. Ó, eu tô aqui em São Paulo dando uma entrevista para você Isso. aí no Rio Grande do Norte, Uhum. entendeu? Eu não teria essa oportunidade se a minha equipe não tivesse me sugerido aí para falar com você, Com certeza. né? Então, assim, legal, você quer ampliar seu negócio, você quer levar para outros lugares. Eu tenho cliente hoje em dia que mora nos Estados Unidos, por exemplo, que eles dão entrevista online, né? Eu tenho uma cliente em Dubai, que inclusive eu vou te indicar para você entrevistar ela, maravilhosa. Ela trabalha com turismo de experiência lá em Dubai. Coisa boa. E é muito legal, Uhum. né? E a gente divulga aqui no Brasil todo. Antes, pessoas que conheciam ela, era muito mais restrito. Uhum. Que a pessoa, primeiro que assim, ela faz uns turismos de experiência para empresas também. E torna aquele sonho de ir para Dubai mais possível, né? Isso. Dando o exemplo dela. Só que as pessoas não sabiam disso. E agora a gente começou a trabalhar, está começando a fazer um trabalho ainda com ela, mas as pessoas começaram a procurar, começaram a entender mais sobre isso. A gente tem uma cliente também, que ela é do Espírito Santo e ela trabalha com felicidade, ciência da felicidade. Bacana. Então ela trabalha com isso e ela leva isso para as empresas, né? Então é muito legal para dentro das empresas.
Olha, ela esteve aqui em São Paulo, a gente fez algumas entrevistas, ela fez entrevistas em alguns canais, até nem tão grandes, tá? Canais, emissoras menores, Hit TV, Rede Brasil, que são emissoras super legais, mas assim, eu digo menores. Isso, eu entendo. Olha, ela me mandou uma mensagem ontem agradecendo que ela tá toda semana ela tem pedido de palestra e vindo dessas mídias que ela participou. Então ela tá super feliz. A gente fechou há um mês e meio mais ou menos. Então assim, ela, ai, não tenho como te agradecer porque muita coisa está acontecendo, as pessoas estão me ligando, porque viram matéria, porque viram isso. Então é isso que as pessoas estão perdendo, né? Então eu acho que é importante. E eu também falo, a assessoria de imprensa, ela tem que estar nos seus custos como uma conta de luz, de verdade, assim, sabe? Quando a partir do momento que você quer ter mais visibilidade, quer estar na mídia, inclua isso no seu planejamento, né? Ele é importante, então você precisa ter ele sempre com você. Então, quer ter mais visibilidade, né? Não é questão de, quer ser famoso, não é isso, né? É claro que a gente quer ser visto e ter essa chancela do nosso negócio ser um sucesso, né? Mas não é questão de ser famoso, é ter mesmo a constância, né? Mais do que você ser só né, uma celebridade, é você ter isso, né, com você mesmo. Então, você construir isso, e é isso que a assessoria faz, constrói isso para você na mídia. Carol, agora para finalizar, qual conselho você dá para quem está começando na carreira de assessoria de imprensa e até também para empresas que estão considerando contratar algum assessor de imprensa? Tá. Eu acho que o principal conselho, assim, estudem bastante, entendam bastante sobre, não só sobre assessoria de imprensa, mas sobre o universo que você quer trabalhar. Você pode escolher, se você não quiser trabalhar como nós, por exemplo, que trabalhamos com em todos os segmentos, legal. Ai, eu gosto de assessoria, eu tenho gostado de assessoria, mas eu gosto de música. Tá, então vai para o universo de música, mas entenda sobre isso, né? Estude, se atualize. Inclusive, assim, eu estou preparando agora, também estou preparando, vou preparar cursos também, né, para a gente fazer, porque eu acho que é importante, é interessante. Não tem muitos cursos, existem alguns, mas assim, não tem muitos cursos que direcionam esses novos profissionais, né? E aquilo que eu falei, todo mundo precisa e pode ter uma assessoria de imprensa, né? Às vezes as pessoas acham, é muito caro, é muito isso. Não é, existe assessoria de imprensa que vai caber para você, né, para o seu negócio. Então, assim, eu acho que tem para muita gente, então o mercado ali é grande, né? Então eu falo assim, se você se interessou um pouco, estude mais, né? Entenda mais sobre esse universo, veja o que você se interessa mais, o que você gosta mais, porque é uma área muito bacana e que está em crescente sempre. Não adianta falar que, ai, nossa, agora que tem mais redes sociais vai acabar a imprensa. Não vai acabar, não vai acabar isso, claro que não, né? Então, a imprensa está aí, está forte, está firme e os assessores estão aqui para ser a ponte, né? Então, para um jornal, para um veículo saber que você existe, você precisa ter um assessor de imprensa. Às vezes a pessoa quer fazer isso sozinho, né? No começo ela pode até talvez ir atrás de um ou outro, mas não tem como, né? Então, só nossa experiência, até para traçar as estratégias, tudo, é que vai trazer melhores resultados para o cliente. Sem dúvida de suma importância. Agora, Carol, foi um prazer imenso tê-la aqui no nosso canal, no nosso humilde canal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, que aceitou de prontidão, e deixar o espaço aberto para suas considerações finais, falar o que eu não te perguntei, deixar suas redes sociais, enfim. Tá. Eu que agradeço, Anselmo, foi muito bacana, muito importante essa entrevista, te agradeço muito. As portas da assessoria também estão sempre abertas, a gente também vai te indicar várias pessoas bacanas para você entrevistar. Eu adorei a entrevista, foi muito bacana mesmo. Nas redes sociais eu estou como Carol Freitas, _assessoria, né? Então, entrando lá tem o WhatsApp, pode me mandar mensagem, tirar as dúvidas. Mesmo se você não for contratar agora, mas quiser saber como funciona, eu estou sempre à disposição, então manda mensagem lá pra gente, tá? Quero mandar um beijo aqui para toda a minha equipe, né? Dizer que eu estou em todos os planejamentos, todas as pautas passam por mim, mas assim, sem elas nada disso estaria acontecendo, né? Então eu agradeço muito meu time, minha equipe, as meninas são maravilhosas, as meninas e o menino, né? Que meu marido também trabalha com a gente. Então é isso. Quero agradecer, mandar um beijo a todos. E sigam lá, Carol Freitas Assessoria. Mandem o que vocês, né, tiverem de dúvidas. Enfim, estou à disposição para esclarecer. É isso aí, pessoal. Você acabou de assistir a nossa entrevista com a Carol Freitas, né? Ela é assessora de imprensa.
inclusive de artistas, de várias empresas, né? Como ela falou, tem um leque de opções. E você percebeu o quanto é importante se ter uma assessoria de imprensa, tanto para a empresa quanto para um artista, enfim, para qualquer pessoa, né? Que queira divulgar o seu trabalho, sua empresa, seu negócio. É de suma importância ter uma assessoria de imprensa, né? Chegamos até a ser advogado também. Brincadeirinha, mas olha só. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, já se inscreve para não esquecer. Clica no sininho. Tem mais vídeos aqui nos cards, aqui no final do nosso vídeo que vocês podem também assistir. Eu sou o Anselmo Santana. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.